Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai continuar no gênero artigo de opinião, hoje para analisar uma outra habilidade, né? Para analisar as informações implícitas de um texto. Então, vamos lá. Primeiro, projeto de fluência, o texto é o mesmo, o entregador. Hoje é o dia da leitura em voz alta. Quem já se sentia à vontade para me enviar o áudio ou o vídeo com a leitura do texto, pode enviar, viu, pessoal? Lembrando que isso vai fazer parte da avaliação de vocês. Bem, agora a correção da atividade. Na aula anterior, eu passei para vocês uma questão, né, alguns itens sobre esse artigo de opinião, a sustentabilidade pessoal. Quem leu o texto, é um texto muito interessante que fala não só como devemos nos portar em relação aos bens consumíveis, mas principalmente como isso deve impactar na nossa vida, né? Por isso, sustentabilidade pessoal. Como a gente pode ter atitudes sustentáveis que vão ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento pessoal. Texto bastante interessante. Pois vamos lá para a questão, né? Letra A. Qual o objetivo do texto? Bem, pessoal, isso aqui é um artigo de opinião. Qual é o objetivo de um artigo de opinião? É argumentar, é defender um ponto de vista, né? Argumentar, nesse caso, acerca da necessidade de se exercer a sustentabilidade. Lembrando que o artigo de opinião sempre vai ser um texto pautado na defesa de um ponto de vista, o ponto de vista do seu autor. Letra B. Qual a ideia central desse artigo? A definição do termo sustentabilidade pessoal. Definir essa frase, né, essa sentença, que é o tema central, a ideia central desse artigo. Quais são as ideias secundárias e por quê? O que é que o autor falou além dessa definição do termo sustentabilidade pessoal? Ele explicou também a respeito da origem e da aplicação dessa ideia, né, a ideia da sustentabilidade. Ele fez isso por quê? Porque essa é uma ideia utilizada para esclarecer ou explicar as ideias principais. Ou seja, essas ideias secundárias, elas servem para que a gente entenda o termo sustentabilidade pessoal. Tudo vai estar em volta dessa ideia aqui da sustentabilidade pessoal. Letra D. Pela conclusão do artigo, qual seria a solução e por quê? Bem, a solução seria satisfazer as necessidades do presente, mas ao mesmo tempo pensar no futuro, né? Garantir que as necessidades do futuro sejam preservadas, que haja algo para ser explorado no futuro. Por que essa seria a saída? Porque é uma estratégia. Essa estratégia da sustentabilidade, ela pode ser utilizada por todos nós, não só por grandes empresas, por grandes conglomerados, mas também por nós no nosso dia a dia. Essa é a questão. Você agir com sustentabilidade não é que você tenha que possuir grandes bens para fazer isso. Não. A gente no nosso dia a dia pode fazer isso também. Então, sejamos sustentáveis. Letra E. Essa lógica nos obriga a pensar sobre a linha do tempo. A que se refere o termo destacado e por quê? Ao fato de se pensar de forma estratégica, pois outras necessidades vão surgindo, e algumas dessas necessidades surgem de forma frequente e repetida. A gente tem que pensar no nosso dia a dia, né? Suprir as necessidades do hoje, mas sem esquecer do amanhã. Porque a gente não pode explorar os recursos, por exemplo, de uma forma que amanhã não tenha mais como, não tenha nada a ser explorado, digamos assim. Então, eu não posso consumir a ponto de esgotar aquilo que eu vou necessitar. Isso é ser sustentável. Então, pessoal, encerrada a correção, vamos agora para a nossa aula de hoje. Como eu disse, o tema continua sendo o gênero, artigo de opinião. A habilidade que nós vamos analisar são informações implícitas, ou seja, são informações que estão no texto, mas que são informações que estão no texto, mas que não estão de forma clara, né? Que a gente consegue deduzir, perceber e entender através do nosso conhecimento e através daquilo que o texto indica para a gente. O texto escolhido é o mesmo da aula anterior, né? Opinião: o racismo no Brasil é inegável e personagens como Roger e Lucas Santos são primordiais na luta pela igualdade. Então vamos analisar algumas informações implícitas que a gente pode perceber nesse texto.
Tá aqui o trecho, é a segunda parte que eu coloquei na aula passada para vocês. Então, não vou fazer novamente a leitura. Pois bem, pessoal, aqui nesse trecho a gente pode encontrar várias informações implícitas. Destaquei 3 para vocês. A primeira, em geral, as pessoas brancas fazem parte de grupo social de privilégio. O texto trata sobre local de fala aqui nesse primeiro parágrafo desse trecho, né? Onde a autora, né, a filósofa Djamila Ribeiro, explica o que é esse local de fala. E a partir daquilo que ela diz, né, principalmente quando ela fala que as pessoas brancas, né, mas que esta fala é feita a partir de um lugar social de indivíduo privilegiado, daqui a gente consegue deduzir o quê? Que as pessoas brancas, em geral, normalmente, fazem parte desse grupo social privilegiado. Mesmo aqueles que não possuem bens, né? Mas a gente sabe que o preconceito racial no Brasil é tão grande que não importa se a pessoa está numa classe social acima ou abaixo, né? Muitas vezes a cor da pele já é suficiente para se fazer qualquer pré-julgamento. Lembrando, qualquer pré-julgamento é falho, não se deve julgar ninguém por nenhuma característica externa. Uma outra informação implícita que a gente consegue perceber aqui. Pessoas que fazem parte dos grupos que sofrem algum tipo de discriminação por não fazerem parte dos grupos dominantes. Bem, o autor, o articulista, fala disso aqui no segundo parágrafo desse trecho. Né? Em uma sociedade onde o discurso legitimado vem do branco, é importante que a voz das minorias políticas seja ouvidas. O que são essas minorias políticas? Justamente esses grupos, as pessoas que fazem parte dos grupos não dominantes, ou seja, são os negros, os pobres, os nordestinos, os homossexuais, as mulheres, enfim, todos aqueles que sofrem algum tipo de discriminação por não fazerem parte dos grupos dominantes, que são os homens, os brancos, os que têm classe social mais elevada, os héteros que agem com preconceito. Então, esses fazem parte dos grupos dominantes e os que sofrem essa discriminação são as minorias. 3. O combate ao racismo é fundamental para nosso crescimento enquanto sociedade. A gente consegue perceber essa ideia aqui na parte final, na conclusão do texto, onde o articulista fala da importância de se posicionar. Aqui ele fala do ambiente futebolístico, mas a gente sabe que o futebol ele não está separado do restante da sociedade. Então, esse tipo de posicionamento ele não é só importante para o futebol, mas para a sociedade como um todo. Então, aqui a gente consegue perceber isso, que o nosso crescimento, a nossa evolução enquanto sociedade, ela passa pelo combate duro, pelo combate ferrenho ao racismo. Tá bom, galera? Lembrando que essas informações implícitas são aquelas que a gente consegue deduzir, perceber a partir da leitura do texto. São informações que não estão claras, mas que o texto permite que a gente interprete e chegue até essas informações, tá bom? Pois bem, vamos aqui para a nossa sugestão de atividade. Nós vamos fazer uma atividade sobre o mesmo texto que nós analisamos na atividade passada. A gente fez a primeira questão, os itens A, B, C, D e E. Pois bem, agora nós vamos fazer somente o item G, lá da questão 1, tá certo? Só a letra G. Vou fazer só uma questão? Não. A letra G, ela tem, se eu não me engano, 4 perguntas atreladas a ela, viu? Então, vai acabar sendo uma atividade de tamanho bem razoável, tá bom, pessoal? Não esqueça, não precisa copiar as perguntas, só precisa responder. Beleza, galera? Então era isso, vamos encerrar por aqui. Até a nossa aula da tarde, onde nós vamos interagir no nosso grupo de língua portuguesa, tá bom, pessoal? Um abraço e até daqui a pouco.